Sufro de dolores de cabeza todos los días. No he visto el sol ni he respirado aire fresco desde que puse un pie en este país. Soy torturado las 24 horas. O célebre El Chapo Guzmán, chefe do crime mexicano que ganhou notoriedade mundial por sua trajetória, alcançou a posição de número 701 na lista dos homens mais ricos do mundo. Ele protagonizou múltiplas disputas entre cartéis, saindo vitorioso desses confrontos. Além disso, ele foi o protagonista de 2 fugas de prisões de segurança máxima no México. Esses eventos aconteceram como uma trama de filme de Hollywood, mas seu reinado chegou ao fim quando ele foi capturado novamente e extraditado para os Estados Unidos, onde foi condenado à prisão perpétua diante dos olhos do mundo e de sua esposa querida, Emma Coronel. Agora, esse homem vive um inferno, onde sua cela é seu único mundo por 23 horas por dia. Ele só pode sair para outro espaço por 1 hora e perdeu a noção do tempo, afirmando que seu tormento não tem fim. Mas o que o Chapo fez para merecer tudo isso? Neste vídeo, falaremos sobre os detalhes que envolvem o obscuro mundo de Joaquim Guzmán. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se, isso é importante para nós. O nome Joaquim El Chapo Guzmán mal precisa de apresentação. Nos anos 90, ele foi um dos maiores traficantes de drogas de todos os tempos, superado apenas por Pablo Escobar, é claro. Esses 2 infames senhores do tráfico dominaram o comércio de narcóticos em épocas diferentes. Escobar era um chefe mais carismático e distante dos holofotes, mas El Chapo era mais astuto, operando nas sombras. Em seu auge, seu cartel no México gerava anualmente 3 bilhões de dólares. Ele fazia parte do cartel de Guadalajara, mas após a morte do agente da DEA Henrique Kiki Camarena, El Chapo aproveitou o caos para ascender na hierarquia e criou seu próprio cartel, o Cartel de Sinaloa. No entanto, ao longo do tempo, El Chapo orquestrou 2 fugas de prisões mais surpreendentes do século XXI. Escapar significava superar camada após camada de muros impenetráveis e um exército de guardas que quase dobravam o número de detentos. A primeira fuga parecia ter sido tirada de um filme de ficção, mas com esse homem tudo era possível. Em 19 de janeiro de 2001, El Chapo escapou de uma das prisões mais seguras do México até então, com a ajuda dos guardas e dos funcionários da prisão. Um dos guardas era um homem chamado Francisco El Chito Cambero Rivera. Juntamente com sua esposa Emma Coronel, possibilitaram sua fuga. O plano já estava organizado quando chegou a hora da fuga. El Chito abriu eletronicamente a porta da cela, escondendo-o dentro de um carrinho de roupa suja, e começou a empurrá-lo através de diferentes portas pelo corredor. Mas lembremos que era uma prisão de segurança máxima, não apenas um corredor. Levá-lo através de vários pontos de controle de segurança era obviamente aterrorizante, mesmo para alguém como El Chapo. Em um momento, El Chito tentou convencer um guarda de segurança a deixá-lo passar, mas durante o processo, o carrinho de roupa começou a retroceder. Você pode imaginar o quão aterrorizado El Chapo estava com a possibilidade de o carrinho tombar e ele ser enviado de volta para a cela. Mas a sorte estava do seu lado naquele dia, pois o carrinho parou e El Chito conseguiu levá-lo ao estacionamento, onde ele foi transportado para fora da cidade de carro. Embora El Chapo não tenha sido o pioneiro em fugas de prisão e já estivesse sendo procurado nos Estados Unidos, havia poucas chances de prendê-lo novamente. Às 6h40 da manhã de 22 de fevereiro de 2014, as autoridades mexicanas prenderam Guzmán em um hotel de praia em Mazatlán, após uma operação conjunta da Marinha Mexicana, DEA, e Serviço de Delegados dos Estados Unidos. A operação que levou à sua captura começou às 3h45, quando 10 caminhonetas da Marinha Mexicana, com mais de 65 fuzileiros navais, se dirigiram ao complexo turístico. Agentes federais mexicanos e americanos tinham informações de que o narcotraficante estava no local há pelo menos 2 dias e ocupava um quarto no 4º andar, quarto 401. Quando as autoridades mexicanas chegaram ao local, rapidamente renderam Carlos Manuel Rams, um dos guarda-costas de Guzmán, antes de se dirigirem silenciosamente ao 4º andar, usando elevadores e escadas. Uma vez na porta de Guzmán, arrombaram e invadiram 2 quartos. Em um deles, El Chapo estava deitado na cama com sua esposa. Ele foi acusado de tráfico de drogas,
pois não podia ser acusado mais de uma vez por outros crimes. Posteriormente, ele foi enviado para o Centro Federal de Readaptação Social número 1, conhecido como Altiplano, onde Joaquim Guzmán orquestrou sua segunda fuga da prisão, que ridicularizou completamente o governo mexicano e sua estrutura penitenciária. Este é o momento em que o Chapo Guzmán envergonha o governo mexicano. Às 20h52 de 11 de julho de 2015, o Chapo foi visto na área de chuveiros de sua cela, capturado pelas câmeras de segurança. A área dos chuveiros em Altiplano era o único ponto cego, e depois que os guardas não o viram nas câmeras por 25 minutos, a equipe foi procurá-lo. Quando chegaram à cela, Guzmán havia desaparecido. É importante notar que esta era uma das prisões de segurança máxima mais importantes do México, e ainda assim, o Chapo conseguiu orquestrar sua segunda fuga usando um túnel que ia dos chuveiros até um local de construção residencial a 1 milha de distância. O túnel estava a 33 pés abaixo da terra, e Guzmán desceu por uma escada. Lá embaixo, havia luz artificial, dutos de ar e materiais de construção de alta qualidade. Além disso, encontraram uma motocicleta que as autoridades acreditavam ter sido usada para transportar materiais e possivelmente o próprio Guzmán a usou para escapar. Embora o Chapo tenha recebido muita ajuda externa para facilitar a fuga, ficou evidente que ele tinha um amplo conhecimento da estrutura da prisão e foi capaz de explorar suas vulnerabilidades. Após essas 2 fugas, parecia que o México era totalmente incapaz de reter o notório senhor das drogas, abrindo espaço para a intervenção dos Estados Unidos. Em 8 de janeiro de 2016, a residência do El Chapo foi invadida por 17 fuzileiros navais do Exército Mexicano e pela Polícia Federal. Essa casa específica havia sido vigiada por mais de um mês, depois que os moradores relataram ter visto pessoas armadas entrando e saindo. As comunicações monitoradas indicavam que a casa estava sendo preparada para a chegada de El Chapo Guzmán ou a sua tia, o que as autoridades suspeitavam ser um código para um alvo potencial de alta prioridade, El Chapo. Mas antes que pudesse atravessar aquela porta reforçada à prova de balas, El Chapo já havia escapado por um túnel secreto. Mais tarde, ele foi preso perto de Los Mochis, onde tentou subornar os oficiais, com ofertas de dinheiro, propriedades e ofertas de trabalho. Mas era o fim do jogo para Guzmán. Haviam chances dele ser extraditado para os Estados Unidos, pois era procurado em Chicago, San Diego, Nova York, New Hampshire, Miami e Texas, além de enfrentar acusações em pelo menos 7 diferentes tribunais federais dos Estados Unidos. Um requisito crítico para a extradição foi que os Estados Unidos garantiram que ele não seria condenado à morte se fosse considerado culpado de acusações de homicídio, mas para El Chapo teria sido um veredicto melhor. Em 19 de janeiro de 2017, El Chapo foi extraditado para os Estados Unidos e entregue à custódia de agentes da DEA. Desde o momento em que ele colocou os pés no solo americano, o terror podia ser visto em seus olhos. Ele sabia, sem dúvida, que este era o fim da linha para ele. Ele foi considerado culpado de todas as acusações e condenado em 17 de julho de 2019 à prisão perpétua mais 30 anos na ADX Florence. A ADX Florence é um centro penitenciário com medidas extremas de segurança que está em funcionamento desde 1994, e desde então nenhum detento conseguiu escapar. Este lugar esconde alguns dos criminosos mais impiedosos dos nossos tempos. Esses caras são verdadeiros monstros e não têm interesse em dinheiro ou poder. Tudo o que querem é ver as pessoas sofrerem das maneiras mais sádicas. El Chapo Guzmán, na ADX Florence, passa a maior parte do tempo em sua cela. Os detentos nessa prisão eles têm apenas 1 hora de recreação ao ar livre, em um poço subterrâneo, enquanto passam 23 horas por dia em confinamento solitário. Existem 2 unidades dentro da ADX que permitem que os presos andem livremente e interajam com outros no mesmo nível. Essas unidades só estão abertas para presos que demonstraram bom comportamento durante um determinado período de tempo. Se eles continuarem mostrando esse bom comportamento, há uma grande possibilidade de serem transferidos para uma prisão de segurança menor. Se El Chapo conseguir sair para uma prisão de menor segurança, então ele poderia ser capaz de realizar uma de suas clássicas fugas da prisão.
A dieta na prisão de Florence é rigorosa. As refeições são servidas em pacotes verificados para evitar danos. Detentos perigosos como El Chapo recebem refeições entregues e suas bandejas são inspecionadas após comerem. As celas são de concreto e têm uma cama, uma mesa e um banquinho. Os vasos sanitários não possuem manivelas e permitem apenas uma descarga por vez. El Chapo tem um chuveiro com temporizador e uma pia sem torneira. Algumas celas têm espelhos e televisores, mas o conteúdo é monitorado. A janela tem 4 polegadas por 4 polegadas, limitando a visão do detento. O complexo é equipado com detectores, câmeras, portas controladas, botões de pânico, colchões com sensores de pressão e cercas de arame farpado. Escapar seria difícil, enfrentando 12 torres de armas e a incerteza quanto à localização. Resumindo, tudo indica que El Chapo passará o resto de sua vida nesse inferno que essas paredes de sua cela contêm. Não se esqueçam de darem um like, se inscreverem e ativarem o sino para não perderem nossos próximos vídeos. Até a próxima!